maior investidor de todos os tempos. Eu tô falando de quem? Do Paulo Escobar? Não, eu tô falando do Warren Buffett. Para quem não conhece Warren Buffett, o oráculo de Omaha trouxe um excelente retorno nos últimos 50 anos e bateu todo o mercado de ações. Ah, mas por que eu tenho que escutar a história de um velho de 90 anos que investiu aí e trouxe um retornozinho? Acontece que não foi só um retornozinho que ele conseguiu, o retorno acumulado dele foi de 2.800.000%. O retorno anual acima de 20% ao ano nos últimos 50 anos, né? Assim, por que ele é considerado o maior investidor de todos os tempos? Não porque ele tenha tido o maior retorno anual, porque assim, você pega os grandes investidores, como o Peter Lynch conseguiu um retorno de 29% ao ano, mas somente por 13 anos. Você pegar o George Soros, né, que é bastante famoso também, ele conseguiu um retorno aí anual acima de 30% ao ano, mas somente por 30 anos. O Warren Buffett se provou uma estratégia, a estratégia do Warren Buffett se provou uma estratégia que durou mais ao longo do tempo, e por isso é considerada, inclusive, mais vencedora por conta disso, né? E é por isso, por ter se provado mais ao longo do tempo, que ele conseguiu um retorno acumulado maior. E o retorno acumulado dele bate todo mundo no mercado. Assim, para pensar um pouco, o cara se provou durante meio século, né? Quanta coisa não aconteceu durante o tempo que ele começou a investir. Para você ter ideia, ele começou a investir durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, no meio da confusão, aí ele começou a investir, comprou as primeiras ações, e aí passou por Guerra Fria, por crise de mísseis, passou pela era da internet, por tudo que você pode imaginar, ele já passou e ele venceu em todas essas etapas. Então por isso que assim, por isso que é muito importante que você analise a estratégia de quem já chegou lá, de quem já conseguiu alcançar muito sucesso investindo no mercado de ações, porque é aprendendo com os acertos e também com os erros dos outros, né, que você consegue ter sucesso também, espelhando os outros. Né? Porque assim, se você for parar para acertar e errar sozinho, você pode assim, perder muito tempo, você economiza muito tempo aprendendo com os acertos e com os erros de quem já teve muito sucesso. Então por isso que a gente vai analisar hoje um pouco da história do Warren Buffett, tanto a história de vida dele como de investimentos. Mas afinal, o que ele tem tão especial? Será que é difícil replicar o que ele fez? Será que ele tem um segredo que ele mantém escondido? Assim, por que ele conseguiu ter sucesso onde muitos fracassam? A realidade é que investimento, você investir na bolsa, não é um jogo de quem é mais inteligente, não é um jogo de quem tem mais QI, sabe? É um jogo principalmente assim de mérito próprio, né? Onde você assim, você não vai precisar fazer contas complicadíssimas, você não vai precisar fazer derivada, integral, não. Assim, você vai precisar simplesmente das 4 operações básicas: subtrair, adição, divisão e multiplicação, sabe? Então assim, não tem muito segredo, e a estratégia do Warren Buffett justamente assim, ela pode ser replicada somente sabendo isso, né? E sabendo você também ter a prática de analisar empresas, né? Também de, assim, ter a resiliência emocional, sabe? É uma coisa que importa muito quando você pensa em investir em ações, né? Você aguentar o tranco ali na hora que assim, o couro come, na hora que tá todo mundo em pânico e você se mantém tranquilo, se mantém calmo. Do mesmo jeito, quando todo mundo tá eufórico e a bolsa tá subindo, parece a cair, você se mantém também tranquilo, você não entra na onda, tá? Então assim, essa é uma característica muito importante dos investidores. Então assim, principalmente, você saber o básico da matemática, você saber analisar empresas e se aprender na prática, e você também tem a resiliência emocional, tá? É muito importante também esse terceiro ponto, e é um ponto pouco falado. O Warren Buffett justamente ele reuniu os três numa estratégia própria dele, que a gente chama de Value Investing, né? Não foi ele que inventou essa estratégia ele quem inventou, né? Foi o mentor dele, o Benjamin Graham, mas ele foi a maior mente por trás do Value Investing, né? Foi o investidor que teve mais sucesso utilizando essa estratégia, né? Que é basicamente, ela consiste em quê? Basicamente o Value Investing, ou investimento em valor, consiste em você comprar algo por menos do que esse objeto vale, na realidade, né? Então, por exemplo, digamos que eu queira te vender aqui essa caneta, certo? Não é uma cena de Lobo de Wall Street para quem já assistiu, é algo totalmente diferente, não é sobre negociação, é sobre investimentos mesmo. Né? Então, assim, digamos que eu queira te vender essa caneta aqui e eu decido te vender por R$1, né? Esse é o valor dessa caneta para mim, R$1, e você não aceita comprar. Mas aí, digamos que chegue daqui a 2 semanas e eu preciso me desfazer do estoque aqui de canetas. E assim, eu preciso, assim, vai trazer mais prejuízo para mim eu não vender essa caneta do que eu vender com desconto. Então eu decido fazer um desconto para você de 50% e eu vendo agora essa caneta por 50 centavos. E aí você compra. Ou seja, você compra o objeto por menos do que deveria valer. A lógica para o Value Investing é a mesma, né? O investimento em valor é a mesma. É você focar em comprar uma ação, você comprar uma participação na empresa por um preço abaixo do que deveria valer. Ou seja, basicamente investimento em valor. Você vai estar investindo no valor que está acima do preço que você pagou. Então, por exemplo, se o Warren Buffett ele está analisando a empresa, está analisando os maiores investimentos da vida dele, por exemplo, foi a Coca-Cola. Então, digamos que assim, o Warren Buffett analisa a Coca-Cola e diz que, poxa, as ações da Coca-Cola deveriam valer $50, mas agora elas estão com um preço de $25. Logo, o que ele faz? Ele vai e compra, porque a ação deveria valer mais. E se a ação deveria valer mais, logo a tendência é que o preço da ação hoje suba até o valor que ela deveria valer.
Ah, e como é que você sabe o valor que a ação deveria valer? Simples, você assim, tem várias maneiras de você avaliar, de você calcular o preço que uma ação deveria valer, né? E é algo muito subjetivo, na verdade. Mas assim, é principalmente assim, uma análise do lucro da empresa, das vendas que ela faz e do potencial de crescimento dela, assim como os riscos, tá? Então, isso assim, isso tudo o Warren Buffett leva em consideração ao investir na empresa. E quando ele acha realmente uma oportunidade ali, de, poxa, uma empresa com baixo risco, com potencial de crescimento e que está com preço baixo, aí sim, aí ele entra com tudo. Porque ele percebe realmente essa oportunidade de investimento muito boa, que é quando o preço da ação está abaixo do valor do que ela deveria valer. Comprar com desconto, basicamente. É isso que o Value Invest consiste, comprar com desconto. Ok, em que momentos ele faz isso? Basicamente assim, existem vários momentos da trajetória dele onde ele comprou assim, empresas que estavam fora do radar, né? Então, por exemplo, a Coca-Cola, ela era uma empresa que assim, que o mercado já via ela como muito cara, né? Os investidores achavam que ela estava cara, mas o Warren Buffett ele foi contra a maré. Ele percebeu, não, peraí, ela pode parecer cara à primeira vista, mas pelo potencial que ela tem, pela marca muito forte que ela tem, conhecida no mundo todo, ele percebeu, não, essa ação deveria valer muito mais. Foi que ele comprou a Coca-Cola e teve um grande sucesso, uma grande valorização. Né? Assim, então, assim, ele consegue achar essas oportunidades indo contra o consenso do mercado, dos investidores, e também momentos de crise, né? Assim, momentos de crise onde todo mundo está desesperado, onde assim, todo mundo está muito pessimista, você vai ver assim, quedas no mercado de ações de 40%, 50%, 60%, 70%. Por isso que você precisa ter resiliência emocional nesses casos. Assim, quando o mercado tem uma grande queda, muito pessimismo, aí o Warren Buffett ele entra com tudo, né? Tem uma frase dele muito famosa que é: compre ao som dos canhões e venda ao som das flautas. Como assim? Basicamente você deve comprar quando todo mundo está com medo, quando tá o sangue pelas ruas está correndo, né? Ao som dos canhões. Quando todo mundo está com medo, pessimista, você entra e compra. E venda ao som das flautas, por quê? Porque quando todo mundo está otimista, quando as ações estão a um preço muito acima do que elas deveriam valer, aí você vende ao som das flautas, ao som onde está uma melodia suave, quando todo mundo está achando aquilo lindo, mas na verdade pode haver uma supervalorização aí. Pois o mercado já pode estar muito valorizado, já pode estar caro. Né? Então basicamente é o seguinte, é um mantra do mercado, né, que, assim, que pode parecer fácil à primeira vista, mas na prática assim, poucos conseguem fazer. Você precisa muito das três características que eu falei. Matemática, você precisa matemática básica, né? Conhecer negócios e resiliência emocional. É que assim, basicamente consiste em você comprar barato e vender caro, né? Essa basicamente é a lógica do mercado, que assim, todo mundo quer fazer, mas é difícil fazer na prática, né? Mas assim, você entendendo, você estudando a história do Warren Buffett, você consegue ver como é que ele conseguiu essa trajetória vitoriosa utilizando essa estratégia. E assim, ele se destacou justamente por causa disso, por comprar empresas que fora do padrão e também por comprar um mês de crise, né? Por aguardar um mês de crise para entrar muito forte, né? em compras de excelentes empresas, né? E assim, como é que ele fez isso? Como é que ele investia? Basicamente assim, ele investia com o próprio dinheiro dele, ele construiu esse patrimônio. Por falar nisso, ele é o sexto homem mais rico do mundo nesse momento, né? Ele já chegou a ser o primeiro, né? O homem mais rico do mundo dessa lista. Hoje ele é o sexto homem mais rico do mundo, né? E como é que ele fez isso? Ele construiu isso tudo a partir do dinheiro próprio dele? No começo sim, no começo assim, eu falei, né, ele começou a investir na Segunda Guerra Mundial, no meio da Segunda Guerra, no começo ele começou a investir com o próprio dinheiro dele, mas assim, alguns anos depois ele montou uma parceria, né, tipo um fundo de investimento, né, com alguns familiares, amigos, conhecidos da cidade dele, que é Omaha, e ele juntou esse fundo de investimento e ele passou a investir o dinheiro dessas pessoas cobrando uma pequena taxa. Né, ele já acumulou um grande patrimônio, né, chegou a ser milionário ali com uns 29 anos, 30, já acumulou um patrimônio interessante. E aí, mas assim, chegou um certo momento onde ele já não via tanto potencial de crescimento no fundo, ele encerrou o fundo, pegou o dinheiro dele, devolveu o dinheiro dele para os cotistas do fundo e aí partiu para novos ares, né, para um novo rumo. E esse novo rumo foi justamente responsável pelo grande sucesso, por os holofotes todos estarem voltados para ele hoje. Porque depois de fechar o fundo de investimento, com o dinheiro dele ele comprou participação numa empresa têxtil, na Berkshire Hathaway. Um nome estranho, um nome pouco conhecido, mas é uma das maiores empresas do mundo. Hoje em dia ele comprou lá atrás uma pequena empresa têxtil e transformou nessa grande empresa, esse grande conglomerado, aí nesse grande holding americano, né? A maior holding do mundo, na verdade, é a Berkshire Hathaway. O que acontece? Ele comprou essa pequena empresa têxtil e assim, com o caixa da empresa, né, com o dinheiro que a empresa mantém em caixa ali no banco, ele passou a realizar aquisições de outras empresas, né? Ou seja, basicamente ele usava o caixa, o dinheiro da empresa, para investir em outras empresas, né? A empresa que ele comprou era basicamente o meio que ele tinha para realizar novas aquisições. Então, assim, ele investia através dessa empresa. E assim, ele alavancou muito mais isso quando ele comprou outras empresas de seguros, né? Seguradoras, como a Geico, por exemplo. Né? Assim, a partir do momento que ele compra as seguradoras mantêm um grande dinheiro em caixa, né? Assim, seguradoras precisam, basicamente, elas recebem o prêmio do seguro, né? E se houver algum sinistro, se você bate o carro, ou tem algum incêndio na sua casa, a seguradora precisa pagar o sinistro. Então, por isso que ela precisa manter muito dinheiro em caixa para essas questões aí que podem acontecer, para esses imprevistos, né?
E o Warren Buffett, com esse caixa das seguradoras que ele comprou, ele podia realizar muitos investimentos, né? E foi aí que ele passou a investir em muitas empresas, né, no mercado de ações, enquanto a maioria das seguradoras investia na renda fixa, ele, por já ter experiência, por já ter uma estratégia bem montada, né, do Value Investing, que ele aprendeu com o mentor dele, ele passou realmente a comprar participações de outras empresas, de outras grandes empresas, e aí ele passou realmente a crescer o patrimônio da Berkshire Hathaway cada vez mais. Detalhe, tá também importante mencionar que o Warren Buffett não fez tudo isso sozinho, né? O grande parceiro dele, que é o Charlie Munger, né? Os dois atualmente estão com mais de 90 anos já. O Warren Buffett tá com 90 anos, eu acho, 89, o Charlie Munger já tá com 92, 93, né? E os dois, eles são grandes parceiros de vida, se conhecem há muitos anos, e o Charlie Munger contribuiu muito realmente para esse desempenho excepcional da Berkshire Hathaway, né? Mas o Warren Buffett já tem um desempenho muito bom antes com o fundo de investimento dele, beleza? Isso foi feito no meio da estratégia do Value Investing, né? Basicamente você comprar empresas abaixo do que elas deveriam valer, né? Mas assim, ele também mudou um pouco a estratégia ao longo do tempo, né? O que ele aprendeu com Benjamin Graham, né? Que era professor da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. O Benjamin Graham, inclusive, tem um livro muito bom, vou deixar aqui a capa, tá? Que é um investidor inteligente, né? A Bíblia do Value Investing, né? Por mais que assim é um texto muito antigo, mas o que importa realmente é os princípios por trás. Então, se você quer começar a entender o Value Investing, investir por meio dessa estratégia, o Investidor Inteligente é um livro muito bom para você começar. Assim, a maneira como o Warren Buffett ele aprendeu o Value Investing por meio do autor desse livro aqui, foi basicamente uma maneira assim que hoje em dia já não é tão aplicável, né? Algumas décadas já passou a ficar meio ultrapassada, que era o quê? No começo ele investia em empresas mais ou menos, empresas razoáveis, mas muito baratas, mas tipo, muito baratas mesmo. Tipo assim, a empresa ela tinha guardada no banco 20 milhões e ela tinha um valor de mercado, né? Ela estava com um preço de 15 milhões, ou seja, ela valia menos do que ela tinha guardado em caixa. Então assim, existiam essas coisas lá atrás, né? Assim, um mercado com poucos investidores, tá? Então assim, tinha muita ineficiência aí e surgiam essas oportunidades, né? Ineficiência sempre é sinônimo de oportunidade, tanto no mercado, como nos negócios, como na vida. Sempre que tem uma ineficiência vai ter alguém para corrigir, né? Então assim, naquela época lá atrás existia muita ineficiência e por consequência muita oportunidade. Então o Warren Buffett teve que aproveitar as oportunidades. Mas com o tempo, quando o tempo foi passando, né? Passou aí as décadas de 50, 60, no meio da década de 70 aí ele foi vendo que essas oportunidades ficaram cada vez mais escassas, né? Tem poucas oportunidades tão óbvias assim, porque mais gente estava entrando no mercado e mais gente estava rapidamente corrigindo essas ineficiências, aproveitando as oportunidades, né? Então cada vez menos surgiam essas oportunidades no mercado. Então assim, ele passou a mudar um pouco a estratégia dele, né? Antes ele comprava empresas razoáveis, mais ou menos, mas muito baratas. Ele passou a mudar essa estratégia, muito influenciado pelo Charlie Munger, que eu falei agora há pouco, parceiro dele. Ele passou a comprar o quê? Em vez de empresas razoáveis a preços excelentes, ele passou a comprar empresas excelentes a preços razoáveis. Ou seja, o que ele buscava? Ele buscava não pagar caro por negócios excepcionais. Como por exemplo a Coca-Cola que eu falei agora, né? A Coca-Cola foi o principal investimento dele nesse sentido, né? Nessa mudança, nessa guinada aí de direção na estratégia de investimentos, né? Basicamente a Coca-Cola era uma ação considerada cara, mas o Warren Buffett ele viu que era uma empresa excelente, realmente ela não estava tão barata assim, mas também já não era uma empresa tão cara assim como os outros investidores achavam, era uma empresa a preços razoáveis pela qualidade que a empresa apresentava, né? E esse divisor de águas, né, que foi o investimento da Coca-Cola, trouxe um retorno muito grande para o Warren Buffett, né? O capital que ele investiu, que foi em torno de $1 bilhão, multiplicou mais de 17 vezes e hoje é mais de 20 bilhões de dólares. Sem falar que ele recebe dividendos todo ano, né? Que basicamente é 100% do retorno todo ano, ele recebe dividendos. Ele recebe $1 bilhão quase em dividendos todo ano, só por meio da Coca-Cola, pelo investimento da Coca-Cola. Assim, esse investimento ele passou a mostrar para ele que realmente a saída era outra agora, o mundo tinha mudado, realmente era uma estratégia de investimento que deveria ser adequada à mudança do mundo, né? Ele passou a buscar empresas com fortes vantagens competitivas, né? Que ele chamava de moats, que são fossos econômicos, né? Qual era a principal vantagem competitiva da Coca-Cola? Até hoje, na verdade, né? A forte marca que ela tem, né? Ela tem uma marca muito forte e consumidores que são muito fiéis, né? O Warren Buffett, ele viu isso na época, viu que isso valia muito mais do que o mercado estava precificando, e aí por isso que ele investiu tão forte. Ele busca esses moats, esses fossos até hoje, né? Alguns grandes investimentos que ele fez ao longo da história. Alguns outros grandes investimentos dele, né? Que tem esses fossos econômicos, essas vantagens competitivas, né? Entre eles, a Apple, ele investiu em 2016, já multiplicou por algumas vezes o capital dele. Ele tem também vários bancos, ele gosta muito de bancos americanos, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, são todos os bancos que ele investiu e conseguiu um bom retorno com eles. A Visa também, né? A Visa cartão de crédito, né? Basicamente o pedágio do mundo, está em todo canto. Sem falar dos investimentos menores, como ele investiu na Amazon, também a pequena parte do patrimônio, e outras seguradoras também. Para você ver também como nada é garantido, né? Ele investiu na empresa com forte vantagem competitiva, que é a Kraft Heinz, né? Você deve conhecer, né? Aquela marca de mostardas e ketchups, né? A Kraft Heinz. O que acontece? Ele investiu nessa empresa em 2012, 2013
e foi, na verdade, sim, uma empresa com vantagem competitiva, né, com marca forte, escala, mas que trouxe um retorno muito ruim para ele até hoje. Foi um dos piores erros da carreira dele de investidor. Para ver como a gente pode sempre errar também, até o maior investidor de todos os tempos erra, a gente pode errar também. E foi um erro justamente porque ele pagou muito caro para a empresa, né? Ele pagou muito caro pela empresa, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Se você quiser ver mais, eu tenho um post no Instagram, @investideias, lá no meu Instagram, dá uma olhada lá, tá o link na descrição aqui, o link pro Instagram. E lá tem um post que explica melhor essa questão da Kraft Heinz, né? Como ele errou, como ele pagou muito caro por essa empresa e acabou tendo um retorno ruim por causa disso, mesmo a empresa sendo uma empresa muito boa, muito sólida. Mas a moral da história que a gente pode tirar daqui é justamente essa, que assim, ele mudou a estratégia dele ao longo do tempo, ele soube se adaptar, né? Ele passou a priorizar mais a qualidade da empresa em vez do preço, né? Apesar de que o preço ainda continua essencial, como você pode ver, ele perdeu dinheiro justamente por ter pagado muito caro, mas ele prioriza hoje principalmente empresas de qualidade a bons preços, não a preços excelentes, a barganhas muito grandes. Não, ele já tem uma maior razoabilidade em relação a isso, e por isso que o retorno dele aumentou com o tempo, justamente por causa dessa mudança aí de mentalidade, né, de estratégia. Outra característica dele também foi sempre esperar pelo longo prazo, né? Essa mudança dele para empresas de qualidade justamente beneficiou ele porque essas empresas, né, Coca-Cola, Visa, Apple, assim, a crescer sempre cada vez mais, porque tem vantagens competitivas, né? Então, vantagens competitivas são barreiras contra os concorrentes, né? Por isso que são fossos econômicos que eu falei, são fossos de castelo, né? Tá dentro do castelo, e o fosso econômico, o fosso para não entrar no castelo, é justamente a vantagem competitiva da empresa, né? E essas empresas assim, elas conseguem se manter à frente dos concorrentes justamente por causa das vantagens competitivas, né? Marca, enfim, a popularidade também, tudo isso impacta e assim ajuda a empresa a continuar se desenvolvendo e a crescer cada vez mais ao longo do tempo. Então o Warren Buffett ele não precisa ficar comprando e vendendo as empresas. Ele compra uma empresa muito boa e mantém para o longo prazo. Assim ele não precisa pagar imposto toda vez que ele vende, né? Então assim, também uma vantagem muito boa dessa estratégia, não ficar procurando empresa muito barata para comprar e para vender. Não, ele compra empresas muito boas, a preços razoáveis ali e mantém por um longo prazo, porque cada vez mais essas empresas tendem a crescer e aumentar os retornos acumulados dele. Então foi uma estratégia muito boa nesse sentido também. Assim, resumir aqui para você a lição principal da história, da vida, da carreira de investidor do Warren Buffett. Principalmente as lições de você dominar matemática básica, você não precisa de muito além disso, de você aprender na prática a estudar negócios, de você aprender a avaliar o preço da empresa, também de você esperar pelo longo prazo, né? Assim, os maiores retornos da história vieram por investimentos de longo prazo, vieram pela paciência por esperar os retornos. Você também tem a mentalidade correta, você tem a blindagem emocional para aguentar as quedas, durante as quedas e comprar enquanto todo mundo está pessimista, é muito importante também, tá? Então essas 5 lições aqui para mim são essenciais assim, da vida e da história do Warren Buffett. É uma das maiores mentes da história do mercado. Se você quer assim, ter um bom retorno no mercado de ações, assim, sempre se espelhe nesses grandes investidores. Inclusive, se você quer que eu faça outros vídeos como esse, explicando mais de alguns investimentos do Warren Buffett e outros grandes investidores, né? Eu citei o Peter Lynch, o George Soros. Se você quer mais vídeos como esse, aproveita e manda um comentário aí já, que eu já sei melhor o que vocês querem aqui. E também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e dá um like aí se você gostou, beleza? É isso aí, tamo junto, galera. E eu gostei muito de fazer esse vídeo. Também, aproveitando que eu tô pedindo uma coisa pra vocês aqui, aproveita e também segue lá no meu Instagram, Investideias, eu interajo mais por lá, respondo perguntas dos seguidores, também pode ir lá, que lá tem bastante conteúdo também, beleza? Eu tô começando só agora no YouTube, tá? Então, é isso aí, pessoal, valeu, tamo junto e até a próxima.